Você já sentiu aquele silêncio ensurdecedor vindo do céu? Já se perguntou por que justamente quando mais precisamos de uma resposta, Deus parece calar? Agora, imagine esse mesmo silêncio sendo dirigido a alguém que vive de controle, manipulação e adoração, o narcisista. O que acontece quando Deus, que tudo pode e tudo vê, decide não responder? Porque o silêncio de Deus é tão devastador para quem constrói sua vida sobre o ego, o domínio e a aparência. O silêncio de Deus é um dos temas mais intrigantes e ao mesmo tempo mais poderosos das Escrituras. Ele não é vazio, não é ausência, não é descaso, é estratégia, é ensino, é justiça em movimento. Para o narcisista, o silêncio de Deus é como um espelho que revela o que ele mais teme: a própria insignificância quando não há plateia, a própria fraqueza quando não há reação, o próprio vazio quando não há controle. E é nesse silêncio que Deus começa a agir de maneira surpreendente, desmontando as estruturas de manipulação, expondo o que estava oculto e preparando o terreno para a verdade triunfar. C.S. Lewis, com sua sabedoria inigualável, disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O silêncio de Deus, para quem está sofrendo abuso, pode parecer dor, mas é também um grito de alerta, um convite à reflexão, um chamado à libertação. E para o narcisista, esse silêncio é o início do fim de sua ilusão de poder. A importância desse tema é gigantesca. Milhares de pessoas, dentro e fora das igrejas, enfrentam diariamente abusos emocionais, psicológicos e até espirituais de pessoas narcisistas. Sentem-se presas, sem saída, esperando uma intervenção divina que parece nunca chegar. Mas o silêncio de Deus não é abandono. É o tempo em que Ele prepara a justiça, fortalece a vítima e desestabiliza o opressor. Como está escrito em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio de Deus é um convite ao aquietar-se, ao confiar, ao esperar pela ação dele que nunca falha. O narcisista, por sua vez, se desespera porque seu poder depende da reação do outro. Quando Deus silencia, ele tira do narcisista o combustível, do seu ego, a atenção, a confusão, o controle. E nesse vácuo, o narcisista se depara com o próprio vazio, com a própria impotência e começa a ruir por dentro. C.S. Lewis também nos lembra: o orgulho não se alegra em ter algo, mas em ter mais do que o outro. O silêncio de Deus destrói essa comparação, esse jogo de poder, porque coloca todos diante do mesmo Deus, que vê o oculto, que conhece o coração, que julga com justiça. O silêncio de Deus é a declaração de que o palco do narcisista está vazio e que só Ele, o Senhor, é digno de toda a glória. Agora vamos mergulhar fundo nesse mistério. Por que o silêncio de Deus é tão devastador para o narcisista? Como ele se manifesta na vida real? E, mais importante, como esse silêncio pode ser o início da sua libertação e restauração? Prepare-se para uma jornada de descobertas, cura e esperança. O silêncio de Deus é uma experiência que atravessa gerações e culturas. Ele aparece nas Escrituras, nas histórias dos santos, nos relatos de pessoas comuns que, em meio à dor, aprenderam a ouvir a voz de Deus no silêncio. Mas para quem convive com o narcisismo, esse silêncio assume um significado ainda mais profundo e transformador. Na vida de quem sofre abuso narcisista, o silêncio de Deus pode ser sentido como um vazio, uma ausência de respostas, um tempo de espera angustiante. É como se todas as orações batessem no teto, como se Deus estivesse distante, alheio ao sofrimento. Mas, na verdade, esse silêncio é o tempo em que Deus está agindo de forma invisível, preparando o terreno para uma intervenção poderosa.
Na Bíblia, vemos exemplos marcantes desse silêncio. Jó, por exemplo, perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos. Clamou a Deus, questionou, chorou, mas por um longo tempo Deus permaneceu em silêncio. Esse silêncio não era indiferença, mas um processo de purificação, de amadurecimento, de revelação. No final, Deus não só restaurou tudo, mas também expôs a limitação dos amigos de Jó, que, como narcisistas, julgavam e acusavam sem compaixão. Outro exemplo é o de Ana, mãe de Samuel. Por anos, ela sofreu humilhações de Penina, que a provocava por não ter filhos. Ana orava, jejuava, chorava, mas Deus parecia calado. No entanto, foi nesse silêncio que Ana aprendeu a confiar, a se entregar, a buscar a Deus de todo o coração. E no tempo certo Deus respondeu, não só concedendo um filho, mas fazendo de Ana um exemplo de fé e perseverança. O silêncio de Deus também aparece na vida de Davi. Perseguido por Saul, injustiçado, caluniado, Davi passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas, esperando o tempo de Deus. O silêncio não era abandono, mas proteção. Deus estava forjando em Davi o caráter de um rei, ensinando-o a não revidar, a não buscar justiça com as próprias mãos, a esperar pela exaltação que vem do alto. Na história da humanidade, vemos como o silêncio de Deus foi fundamental para grandes viradas. Pense em Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão que enfrentou o nazismo. Em meio ao silêncio de Deus diante do horror, Bonhoeffer aprendeu a confiar, a resistir, a não se corromper. O silêncio de Deus não impediu a dor, mas fortaleceu o espírito, preparou o caminho para a vitória da verdade sobre a mentira. No cotidiano, o silêncio de Deus se manifesta em situações onde tudo parece parado. O narcisista, ao perceber que suas táticas não produzem mais efeito, intensifica o abuso, tenta provocar, manipular, controlar. Mas sem reação, sem plateia, sem resposta, ele começa a se desesperar. O silêncio de Deus é como uma parede intransponível. O narcisista bate, grita, esperneia, mas não consegue atravessar. Esse processo é doloroso para a vítima, que muitas vezes se sente sozinha, incompreendida, sem forças. Mas é justamente nesse silêncio que Deus trabalha, fortalecendo o coração, trazendo discernimento, preparando o caminho para a libertação. O silêncio de Deus é o tempo da cura, onde a vítima aprende a confiar mais em Deus do que em suas próprias forças, onde descobre que sua identidade não está no que o narcisista diz, mas no que Deus declara. No dia a dia, isso se traduz em momentos de solidão, de oração sem resposta, de espera angustiante. Mas também é o tempo em que Deus revela a verdade, expõe as mentiras, traz aliados inesperados, abre portas de escape. O narcisista, por outro lado, começa a se sentir inseguro, ameaçado, desesperado. Ele não suporta o silêncio porque ele revela sua própria fragilidade. A relação entre o silêncio de Deus e os desafios da vida cotidiana é profunda. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que Deus não está ouvindo, mas na verdade, Ele está agindo, preparando o cenário para uma vitória que vai além do que podemos imaginar. O silêncio de Deus não é o fim, mas o início de uma nova história. A solução espiritual para o silêncio de Deus diante do abuso narcisista está na fé, no discernimento e na confiança no tempo divino. Jesus nos ensinou a não retribuir o mal com o mal, mas a confiar na justiça de Deus. Em Lucas 12:2, ele declara: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O silêncio de Deus é o tempo da revelação, onde as máscaras caem e a verdade prevalece. C.S. Lewis nos lembra que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O silêncio de Deus é, muitas vezes,
O grito que nos desperta para a realidade, que nos faz enxergar o que antes estava oculto. A fé é fundamental nesse processo. É ela que nos sustenta quando tudo parece perdido, que nos dá forças para esperar, para confiar, para não reagir ao narcisista, mas esperar a ação de Deus. O discernimento é outra chave. Em 1 João 4:1, somos exortados a provar os espíritos, a não acreditar em tudo que ouvimos. O narcisista é mestre em enganar, mas o Espírito Santo nos dá discernimento para enxergar além das aparências. Quando Deus silencia, Ele está nos ensinando a depender mais dele, a buscar sua direção, a não cair nas armadilhas do manipulador. Exemplos práticos de como lidar com o silêncio de Deus incluem orar sem cessar, mesmo quando não há resposta imediata. Buscar apoio em pessoas de confiança que possam ajudar a enxergar a situação com clareza. Não reagir às provocações do narcisista, mas manter a paz interior. Ler a palavra de Deus, buscando promessas e direção, esperar o tempo de Deus, confiando que Ele está agindo nos bastidores. A fé e o discernimento são fundamentais para superar o silêncio de Deus diante do abuso narcisista. Eles nos ajudam a não cair no desespero, a não buscar justiça com as próprias mãos, mas a confiar que Deus, no tempo certo, vai agir, vai expor, vai libertar. Viver essa verdade nos dias de hoje exige coragem, paciência e confiança. O mundo valoriza a reação imediata, a justiça pelas próprias mãos, a exposição do outro. Mas o caminho de Deus é diferente. Ele nos chama a esperar, a confiar, a não retribuir o mal com o mal. Em Romanos 12:19 está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Orientações práticas para viver essa verdade. Pratique o silêncio estratégico. Não alimente as provocações do narcisista, não tente se justificar ou explicar. Foque na sua cura. Busque terapia, aconselhamento pastoral, grupos de apoio. Fortaleça sua identidade em Cristo. Lembre-se de quem você é, do seu valor, das promessas de Deus para a sua vida. Não isole-se. O isolamento é terreno fértil para o desespero. Procure pessoas que possam orar com você, apoiar você. Espere o tempo de Deus. Confie que Ele está agindo, mesmo quando não parece. Erros comuns incluem tentar confrontar o narcisista diretamente, buscar justiça pelas próprias mãos, alimentar discussões intermináveis, cair em armadilhas emocionais. O caminho de Deus é o caminho da paz, da confiança, da espera ativa. Um versículo de apoio para esse momento é Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Viver essa verdade é escolher confiar, mesmo quando tudo parece perdido. É acreditar que o silêncio de Deus é proteção, é estratégia, é amor. Talvez você esteja vivendo o silêncio de Deus agora. Talvez você sinta que o narcisista venceu, que não há mais esperança, que suas forças se esgotaram. Mas quero te lembrar, o silêncio de Deus não é o fim, é o prenúncio de uma grande virada. É no silêncio que Deus trabalha, que Ele prepara o cenário para a justiça, para a restauração, para a libertação. C.S. Lewis escreveu: Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração sem resposta está sendo usada por Deus para fortalecer você, para refinar o seu caráter, para preparar você para algo maior. O narcisista se desespera porque, sem o controle,
Sem a reação, ele perde o poder. Mas você, fortalecido em Deus, descobre uma força que não sabia que tinha. Vamos fazer juntos uma breve oração. Senhor, em meio ao silêncio, fortalece o meu coração. Dá-me discernimento para enxergar além das aparências. Paciência para esperar o teu tempo. Coragem para não reagir ao mal, mas confiar na tua justiça. Que o teu Espírito me conduza à liberdade, à cura e à restauração. Que eu não me desespere no silêncio, mas encontre nele a tua voz, a tua direção, o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Agora, quero te encorajar. Não desista. O silêncio de Deus é o início da sua vitória. Continue buscando conhecimento. Compartilhe seu testemunho nos comentários, pois sua história pode ajudar outras pessoas a vencerem também. Se você já venceu, conte para fortalecer a esperança dos que ainda estão na batalha. Comente o que mais te marcou nessa reflexão, se já viveu algo assim, se está conseguindo vencer, e dê coragem a alguém que ainda está passando por isso. Siga o canal para continuar recebendo mensagens de esperança e força. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Luz.